Olá, eu sou a professora Caterina e essa é a segunda parte da aula de Química dos Compostos Organometálicos. Na primeira parte, nós vimos apenas uma revisão dos compostos de coordenação, visto que os compostos organometálicos possuem muitas características similares aos compostos de coordenação. Os compostos organometálicos nada mais são do que complexos. Entretanto, eles são diferentes dos complexos clássicos, porque a química dos organometálicos é a química dos compostos que contêm ligações metal-carbono. E essa química cresceu enormemente como campo de estudo nas últimas décadas. Ela engloba uma gama de compostos químicos e suas reações, incluindo compostos contendo tanto ligações sigma como pi entre metal e carbono. Em alguns casos, a química dos organometálicos esbarra na similaridade com a química orgânica. Entretanto, em outros casos, ela é dramaticamente diferente, sendo mais parecida com a química de complexos clássicos. E da natureza dos complexos organometálicos, talvez a mais interessante seria que eles são catalisadores úteis e por isso são tão interessantes e utilizados na química industrial. Nessa aula, nós veremos uma variedade de compostos organometálicos, os ligantes orgânicos e as suas ligações com os metais. Os ligantes mais comuns dos complexos organometálicos são NO, N2, CO e sistemas pi. E nós podemos verificar que existem algumas semelhanças entre os complexos clássicos e os complexos organometálicos, como, por exemplo, a geometria, e nesses exemplos que estou mostrando, a maioria dos ligantes são doadores sigma. E uma característica desses metais coordenados ao carbono é que eles conseguem se ligar com outros metais, formando clusters, diferentemente dos complexos clássicos. E o carbono ele pode assumir um papel bem diferente da química orgânica. Alguns clusters encapsulam átomos de carbono, resultando em um cluster centrado em um carbono, chamado de clusters carboneto, com até 6 metais ao seu redor. E estritamente falando, apenas os complexos com ligações metal-carbono são considerados organometálicos. Caso você se esbarre com algum complexo que não tenha uma ligação metal-carbono direta, eles são então considerados complexos clássicos ou complexos de Werner. Como eu disse anteriormente, a principal característica dos organometálicos é deles serem catalisadores. E eles podem ser catalisadores tão eficientes que eles poderiam fazer a adição oxidativa do CO2 ao metal, depois ativar um alcano, fazer com que esse CO2 se ligue a esse alcano e, por redução eliminativa, formar um composto de maior interesse, sendo formado a partir de matéria-prima mais barata, como, por exemplo, CO2, e de maneira sustentável. Desta forma, os complexos organometálicos são de grande interesse industrial. O primeiro composto organometálico sintetizado foi obtido por Zeiss em 1827, em que ele propôs a coordenação de um etileno a um complexo de platina. Entretanto, essa coordenação não foi aceita na época e, por isso, Edward Franklin, com seus alquil-zinco em 1848, é tido como o primeiro químico que fez compostos organometálicos. Entretanto, os compostos que são mais conhecidos são os compostos chamados reagentes de Grignard, em que eles possuem uma estrutura complexa e contêm ligações sigma, magnésio e carbono. E, devido à sua baixa estabilidade com um caráter básico e nucleofílico, eles apresentam uma utilidade sintética descoberta logo em química orgânica. Em 1951, Keely e Paulson eles estavam reagindo um reagente de Grignard com cloreto de ferro 3 e acabaram obtendo o ferroceno como produto. E, surpreendentemente, esses complexos eram muito estáveis, podendo ser sublimados ao ar sem se decompor.
E essa descoberta de um composto, como eles chamaram de composto sanduíche, rapidamente levou à síntese de outros complexos sanduíche de maneira similar, estendendo-se a outros anéis aromáticos. Portanto, pode-se dizer que a síntese do ferroceno foi, na verdade, a que iniciou a era da química dos organometálicos. Os ligantes, que são responsáveis pela formação dos complexos organometálicos, eles podem sofrer interações do tipo sigma e do tipo pi, em que as interações do tipo sigma são interações axiais e as do tipo pi são interações laterais, como já é sabido. A interação axial ocorre diretamente nos eixos de ligação, enquanto que a interação lateral ocorre paralela aos eixos de ligação. E muitos ligantes dos compostos organometálicos fazem interações do tipo pi. Os ligantes mais comuns são carbonila, carbenos, alquenos, anéis aromáticos e assim por diante. Esses ligantes são classificados em 3 diferentes tipos. Nós temos os ligantes do tipo L, que doam um par de elétrons, como por exemplo as aminas, as fosfinas e o monóxido de carbono. Nós temos os do tipo X, que são os radicais, e os do tipo LX, em que eles podem doar um par de elétrons e um radical. E existe uma nomenclatura especial para alguns desses ligantes, do tipo LX, em que se coloca a letra grega eta, para que se diga quantas ligações esse ligante faz com o metal. Uma característica importante dos compostos organometálicos é a contagem de elétrons. E para que a gente faz isso? Para que a gente descubra qual é a estabilidade desses compostos organometálicos, em que a gente tem uma analogia à regra dos 8 elétrons. Por exemplo, no caso dos organometálicos, a valência é igual ao gás nobre, que dá 18 elétrons. Então, como que a gente faz essa contagem? A gente tem um exemplo do crômio hexacarbonil, em que o crômio ele doa 6 elétrons e cada monóxido de carbono doa 2 elétrons. Então, a gente multiplica 2 vezes 6, dá 12 elétrons, e nós temos, ao final, 18 elétrons. Isso diz que esse composto seria estável, e de fato ele é termicamente estável. E existem diversos tipos de fazer contagem de elétrons, mas existem 2 modelos que são os principais. Um deles é o modelo covalente e o outro é o modelo iônico. E, inicialmente, a gente tem que levar em consideração o tipo de ligante que a gente está tratando. Por exemplo, se a gente tiver um ligante do tipo L, esse ligante, tanto no modelo iônico quanto no modelo covalente, vai doar 2 elétrons. Mas, esse ligante do tipo X contribuem com 1 elétron no modelo covalente, enquanto no modelo iônico, ele leva em consideração que esse ligante está ionizado. Então, ele contribuiria com 2 elétrons. E os ligantes LX contribuem com 3 elétrons no modelo covalente e no modelo iônico contribuem com 4 elétrons, por exemplo. Então, nós temos os 2 métodos de contagem de elétrons, o modelo covalente e o modelo iônico. Em ambos os modelos, os ligantes do tipo L provêm 2 elétrons. Para o modelo covalente, os ligantes do tipo X, 1 elétron, enquanto os ligantes do tipo X no modelo iônico provêm 2 elétrons. E os ligantes do tipo LX provêm mais de 2 elétrons no modelo covalente. No modelo iônico, eles também provêm mais de 2 elétrons, e costuma ser 1 a mais do que o modelo covalente. Entretanto, isso pode ser alterado para 1 a menos, dependendo de como ele está coordenado, como é no caso do nitrosilo. Mas isso vocês podem ver mais profundamente em outras aulas. Bom, essencialmente, no modelo covalente, o ligante está na forma neutra.
e o estado de oxidação do metal é dado posteriormente à contagem. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um complexo de irídio ligado a um carbonila, um cloreto e 2 trifenilfosfinas. Aí a gente primeiro tem que descobrir de que tipo esses ligantes são. Eles são do tipo L, X ou LX. O carbonil é do tipo L e a trifenilfosfina também é do tipo L. E o cloreto é do tipo X. Então, nós temos um CO e 2 trifenilfosfinas, dando 2 elétrons cada um. Isso nos dá 6 elétrons. O cloreto, ele dá um elétron só, como é previsto na contagem de elétrons na forma covalente. Então, aí nós temos 7 elétrons. Para que a gente termine essa contagem de elétrons, a gente assume que o irídio está na forma neutra e ele dá, então, 9 elétrons, resultando, então, em 16 elétrons. A carga do metal é dada posteriormente, então, na verdade, ele não está na sua forma neutra. Já para o modelo iônico, a gente tem que o ligante age como uma base de Lewis e a gente deduz o estado de oxidação do metal. Então, para esse mesmo exemplo, a gente deduz que o irídio está no estado de oxidação 1+, doando 8 elétrons. O CO e as 2 trifenilfosfinas, como já dito anteriormente, cada um doa 2 elétrons, porque são ligantes do tipo L, então nós teríamos mais 6 elétrons. E o cloreto, que é um ligante do tipo X, provém 2 elétrons ao invés do modelo covalente, que era só 1 elétron. Então, nesse caso, nós teríamos mais 2 elétrons. Em ambos os casos, nós chegamos a uma contagem de elétrons total de 16 elétrons. O que isso nos diz é que este complexo deve ser altamente reativo ou instável. Aqui eu vou mostrar mais um exemplo em que nós temos um complexo de ferro com um ciclo pentadienil, 2 carbonilas e um cloreto. O cloreto é um ligante do tipo X, as carbonilas são ligantes do tipo L e o ciclo pentadienil são ligantes do tipo LX. Então, o que a gente conta? Que o ferro está em seu estado neutro, ou seja, 0, e ele então doa 8 elétrons. Os COs, nós temos 2 COs dando cada um 2 elétrons, então nós temos 4 elétrons. E o cloreto, ele é um ligante do tipo X, então ele dá 1 elétron. O ciclo pentadienilo a gente conta como que cada um dos carbonos doasse 1 elétron. E a gente tem uma apticidade de 5, é um N5, certo? Então, isso nos daria que esse complexo teria 18 elétrons. Já no modelo iônico, a gente assume que o ferro está em seu estado 2+, então ele doa só 6 elétrons. As carbonilas continuam doando 4 elétrons, o cloreto agora doa 2 elétrons e o ciclo pentadienilo tem que estar no seu estado aniônico. Então, ele vai doar 1 elétron a mais do que do modelo covalente. Então, ele, nesse caso, doaria 6 elétrons, resultando, então, em 18 elétrons totais. A contagem de elétrons do jeito modelo covalente, então, fica evidente que ela é mais fácil de ser utilizada quando a gente tem compostos do tipo π, porque a gente simplesmente conta quantos átomos estão coordenados ao metal e adiciona eles na conta. No modelo iônico, a gente tem que adicionar um número a mais, um elétron a mais. A contagem de elétrons, ela serve para a gente verificar que tipo de reação vai acontecer também. Quando a gente está escolhendo um método de contagem de elétrons, tanto faz se a gente utiliza o modelo iônico
ou um modelo covalente para verificar quantos elétrons tem um composto. Entretanto, quando a gente está lidando com reações, é recomendável que se use o modelo covalente, pois ele evidencia bem a diferença entre um H+, um radical hidrogênio e um hidreto, que o H+ doa 0 elétrons, o radical doa 1 elétron e o hidreto doa 2 elétrons. Então, essencialmente, a gente consegue verificar se uma reação ocorre. Por exemplo, se a gente tem esse complexo sanduíche de ferro ciclopentadienilo, nós temos que cada ciclopentadienilo doa 5 elétrons, doando então ao final 10 elétrons, e o ferro no modelo covalente doa 8 elétrons. Este complexo ele tem 18 elétrons. Essencialmente, ele estaria saturado e não receberia nenhum outro ligante. Mas a gente consegue fazer a reação desse complexo com H+, pois ele é um ligante que doa 0 elétrons. Então, resulta no complexo final que também tem 18 elétrons. Então, essa reação, de fato, ocorre. A gente também consegue verificar, por exemplo, que tipo de reação pode acontecer, se a gente tem que liberar um ligante antes ou não. Por exemplo, vamos levar esse complexo de irídio. Então, a gente tem o irídio doando 9 elétrons pelo modelo covalente, o ciclopentadienil com 5 elétrons, a fosfina com 2 elétrons e cada radical hidrogênio doando 1 elétron. Então, nós temos um complexo de 18 elétrons inicial. Então, a gente precisa remover uma espécie de 2 elétrons, para que entre outra espécie de 2 elétrons, senão nós não teremos uma reação que ocorre. Então, poderia ser a trifenilfosfina ou os radicais de hidreto. Então, à medida que a luz se incide nesse complexo, sai hidrogênio e se forma, então, uma espécie de 16 elétrons coordenativamente insaturada. Vamos contar? O irídio doa com 9 elétrons, ciclopentadienil 5 elétrons e a trifenilfosfina com 2 elétrons. Então, nós temos, então, de fato, uma espécie coordenativamente insaturada de 16 elétrons, que ela é reativa, ela é capaz de receber 2 elétrons novamente. Então, se a gente adicionar um metano, ele se divide em 2 radicais e, novamente, nós teremos a mesma contagem de elétrons do complexo inicial, resultando, então, numa segunda espécie de 18 elétrons. Então, essa contagem de elétrons nos faz guiar se uma reação vai ocorrer ou não e por que tipo de mecanismo essa reação pode ocorrer. Bom, os compostos organometálicos eles têm algumas características interessantes que são únicas deles. Por exemplo, eles têm uma coordenação de esfera externa, que também todo complexo tem uma coordenação de esfera externa, mas isso faz parte de uma característica de um composto de coordenação. Então, o que depende da sua estrutura tridimensional e do que tem ao seu redor. Ele também pode ter ligantes similares ao da química de coordenação clássica, como por exemplo cloreto e trifenilfosfina. Ele tem ligantes moles, sendo que alguns podem fazer ligações π, e contém metais ricos em elétrons. Então agora a gente vai explorar cada uma dessas características. Então, seguindo primeiro com os ligantes moles. Então, para a gente entender o que é um ligante mole, a gente tem que relembrar rapidamente o conceito de duro e mole. Então, a gente sabe que todo átomo, molécula, radical ou íon é caracterizado pelo seu potencial químico eletrônico, que ele nos diz a tendência dos elétrons a escapar do sistema. E a dureza, ela mede o quão difícil é mudar essa tendência dos elétrons de escapar do sistema. Então, se a gente tiver um material duro, vai ser mais difícil de tirar esses elétrons do sistema. E se nós tivermos um material mole, ele tem a tendência mais fácil de tirar esses elétrons do sistema. Então, a gente pode classificar os ligantes entre duro e mole, sendo que naquele complexo inicial que a gente tinha, de irídio com carbonila, cloreto e trifenilfosfina,
a gente verifica que o CO e a trifenilfosfina são ligantes moles e o cloreto é um ligante duro. O conceito de duro e mole ele está associado à reatividade de um complexo. Então, por exemplo, se a gente tem um composto organometálico do tipo reagente de Grignard, a gente verifica que a eletronegatividade de Mulliken ela é constante ao todo da molécula. Mas a dureza ela varia à medida que a gente vai varrendo a molécula. Sendo que a parte mais macia da molécula é a parte que tem maior reatividade. Lembrem que a tendência de perder elétrons do sistema era o que fazia o composto ser mais mole, ou seja, a parte mais macia da molécula é a que vai ter maior reatividade, pois tem a maior tendência de perder esses elétrons. A eletronegatividade de Mulliken, ela é uma medida da dureza do complexo, né, de uma molécula, por exemplo, em que ela é um somatório do potencial de ionização e da afinidade eletrônica dividido por 2. E o que é o potencial de ionização e a afinidade eletrônica? Esses potenciais estão atrelados à energia dos orbitais HOMO e LUMO. E a diferença entre os orbitais HOMO e LUMO nos diz se o material vai ser duro e mole, porque a dureza é o hepta que está aí entre o HOMO e o LUMO, que é o 2 hepta. Então, nós temos a afinidade eletrônica está associada com o LUMO e o potencial de ionização está associado com o HOMO. Então, quando a gente tem moléculas duras, nós temos uma diferença entre HOMO e LUMO bem elevada. E quando nós temos moléculas moles, a diferença entre HOMO e LUMO é bem pequena. Então, ela está diretamente relacionada com a eletronegatividade de Mulliken. Vamos para a próxima característica dos compostos organometálicos, que é metais ricos em elétrons. Por que a gente precisa ter metais ricos em elétrons em compostos organometálicos? Quando a gente observa a tabela periódica, a gente observa que a energia dos orbitais dos metais ela tende a diminuir quando a gente vai caminhando da esquerda para a direita na tabela periódica. E como os organometálicos têm a formação e a quebra da ligação metal-carbono como chave fundamental, à medida que a gente vai andando da esquerda para a direita, a gente vai aumentando a covalência de ligação entre o metal e o carbono. E isso afeta tanto a estrutura quanto a energética e a reatividade desses complexos. Então, a reação entre um composto altamente rico em elétrons favorece com que haja uma maior covalência entre a ligação do carbono com este metal.